aqui com o segundo testemunho do nosso irmão Mike. Hoje Deus ele tem muita coisa a revelar aqui para nós. Antes do nosso irmão trazer a oportunidade da sua experiência de vida, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo ele habita no ambiente. Senhor meu Deus e eterno Pai, graças te damos ao Senhor por essa tarde, por esta manhã de hoje, Pai. Queremos agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida do Mike, por tudo, Pai, o que o Senhor tem se manifestado. Pai, eu quero pedir ao Senhor que através desse testemunho do Mike, que vidas venham ser impactadas com aquilo que ele vai falar, Pai. Porque eu bem sei que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu quero aqui abençoar o Mike, que ele venha mostrar para o povo a realidade de quem é Deus na vida dele, do que Deus ele está fazendo na vida do Mike. O Mike ele está vivendo o extraordinário de Deus. Eu quero declarar nesta manhã que a gente vamos viver o melhor de Deus. O ano de 2026 já está começando profético. Tem portas que se fecham para a gente viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu quero te dar agora, nesta manhã, meu irmão, a oportunidade de você dar o seu melhor. E você vai dar a continuidade. O que a igreja quer saber. O que Deus está fazendo na sua vida. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Na verdade, eu estou muito, mas muito emocionado. Glória a Deus. Por esses dias que eu estive doente e Jesus Cristo fez um milagre na minha vida. E vem fazendo a cada dia, cuidando de mim. Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, eu consigo ter paz. Eu consigo ter alegria. Jesus está curando a minha vida. Amém. Está curando não só a mim, mas também toda a minha família. Eu creio. Agora, recentemente, quando eu voltei da capital, quando cheguei aqui, fui procurar atendimento no hospital e uma doutora passou um tratamento com antibióticos durante 10 dias. Amém. E muitos medicamentos fortes. E no último dia do tratamento com os antibióticos, eu tive que voltar no hospital. Chegando no hospital com muita dificuldade para respirar, com várias dores pelo corpo, e não sabia qual era o problema, qual era a situação. Junto com a minha irmã, o doutor já me chamou, falou que eu ia ter que ser internado. Eu tive que ficar respirando através do oxigênio do hospital. Tive que usar máscara, cartete, tive que ficar quase eu ia ficar entubado, né? Eles falam. Uhum. E aí, pensava eu que era uma coisa simples. Para mim foi uma maravilha. Minha família e a minha irmã trago a minha mãe para perto de mim. E quando a minha mãe entrou naquele quarto onde eu estava internado, eu fiquei feliz. Foi como se eu estivesse sentindo a presença de Deus na minha vida e me trazendo ânimo para viver. E naquele momento, eu senti muita paz. Amém. Agradeci a Deus e vi que eu tinha que ter forças para continuar. Amém. De onde viria essa força, eu não sei. De onde que ia chegar essa força, eu não sei. Mas o médico que estava me acompanhando exatamente naquele momento falou para minha irmã, disse, ele está morrendo. O seu irmão, ele está morrendo. Ele está com uma pneumonia muito gravíssima, gerada pelo fungo
os 2 pulmões dele estão comprometidos e ele está morrendo. Aí por isso que a minha família agilizou para trazer a minha mãe, porque o caso era grave. Só que a minha irmã, que hoje é evangélica, anda no caminho do Senhor, conheceu nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Salvador. Glória a Deus. Sempre orou por mim, mesmo quando eu estava no mundo, no pecado, mesmo quando eu estava sendo escravo de toda aquela situação, minha irmã continuava perseverando e orava e pedia a Deus e entregava a gente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa fase difícil, muito difícil, você receber a notícia de que são seus últimos dias, a gente sente medo. Eu senti medo. Você sente medo. Você, por mais que estava sendo bem cuidado pela equipe médica, só que a minha irmã falou pro médico, disse, não, ele não vai precisar ser entubado e nem ele vai morrer. Porque o Deus que eu sirvo, ele é o dono da vida. Amém. Hoje, nessa data de hoje, se eu estou podendo gravar a parte 2 desse testemunho, realmente o irmão conhece a minha história. Verdade. E sabe do que eu estou falando. Por quê? Eu digo isso. A minha irmã juntou a igreja que ela congrega, outras igrejas, tivemos orações no estado onde eu nasci, toda a minha família, eu sou grato a todo mundo. Amém. E mesmo depois de tudo que eu tinha feito na minha vida, todos os meus erros e as minhas falhas, Deus teve misericórdia. Amém. A misericórdia de Deus dura para sempre. Eu creio. Não importa. Você pode ter errado e falhado quantas vezes tiver acontecido na sua vida. Amém. A hora em que você abrir a boca e declarar que o Senhor Jesus é o único Salvador e pedir para Ele te salvar, Ele vai tirar você do problema. Amém. Seja dívida, seja no relacionamento, seja espiritualmente, porque eu vivi e estou vivendo o agir de Deus na minha vida, a misericórdia de Deus na minha vida. E muitas vezes, inúmeras vezes, eu achei que não tinha mais jeito. A gente quer entregar os pontos. Só que graças ao meu Deus, graças ao meu Pai e às orações dos irmãos, realmente teve um mover dos céus. Amém. Em algumas situações, mesmo dado como que eu estava morrendo, mas em algumas situações, a minha irmã falava no outro dia que tinha orado junto com a igreja, e naquele exato momento e naquele exato horário, eu sentia uma paz dentro do hospital, deitado no leito, e eu sentia uma paz. Durante o dia, podia ter qualquer tipo de problema, porque é muito medicamento, Amém. A refeição, eu não estava conseguindo nem usar o banheiro para tomar banho, para fazer minhas necessidades. Geralmente tinha que ser ajudado pelas pessoas da equipe de enfermagem. Só que o agir de Deus é lindo. Amém. O agir de Deus é lindo. O cuidado e a misericórdia que o nosso Deus tem. Aleluia. É lindo e é perfeito. Amém. Eu não sei realmente qual é o problema que você está passando. Se você que está assistindo esse vídeo está passando por qualquer tipo de problema, eu quero te falar com garantia e certeza. Aleluia. Busque a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Busque, ainda que você não tenha problema nenhum. Aproveite já que você não tem um problema e busque a presença de Deus na sua vida. Clame a Ele a misericórdia, que Ele vai te ajudar, Ele vai te estender a mão. Amém. Ele não vai deixar você perecer.
A parte principal, quando eu estava no mundo, quando eu era escravo de outras religiões que fazem coisas absurdas e que Deus não se agrada, Ídolos, né? isso. E quando eu estava no meio de tudo isso, mesmo sabendo que só Jesus é quem cura a gente, hoje em dia eu tenho por certeza. A minha mãe me perguntou, depois da minha recuperação, ainda estou fazendo tratamentos, minha mãe me perguntou: ah, tu está muito feliz, muito alegre. Eu digo: mãe, agora eu tenho uma verdadeira alegria. É Jesus dentro de mim. Deus me reviveu, me deu uma chance nova de viver, de estar aqui. Amém. Eu creio. Então é muito lindo ver o agir de Deus. Uhum. É uma coisa que me deixou impressionado. Uhum. Porque Deus, ele surpreende a gente. Ele deixa a gente impressionado Glória. com a força e o poder que ele tem, que é único, só ele tem. Glória a Jesus. Você não vai encontrar em nenhuma outra coisa. É só o nosso Deus maravilhoso que tem. O irmão, acho que eu posso falar. Sim. O irmão foi me visitar no leito. Eu já estava alguns dias sofrendo, passando por todo o tratamento. Tinha as orações dos irmãos. Eu senti quando anjos de Deus entraram naquele leito e de algum jeito, de alguma forma, foram me curar, foram cuidar de mim, enviados de Deus. E, tipo, é emocionante. Amém. É lindo, é perfeito. Nosso Deus Amém. Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, é perfeito. Eu digo por experiência própria. Amém. Às vezes nem eu não quero acreditar que eu tive essa chance, essa oportunidade e ser tão novamente. prazeroso, de viver novamente. Eu digo: mas meu Deus, eu já tinha desistido. Quando eu cheguei de Eu fato. entreguei os pontos. Eu pensei, vai dar. Já era. Amém. É só Quando eu cheguei lá, né, no hospital, Sim. na qual você não estava esperando essa Sim. visita, Isso. eu fiz uma prova com Deus. Isso. Se Deus era na minha vida, que daquele dia até sexta-feira, algo sobrenatural ia acontecer. A palavra falou: aquele que tem um dom de profetizar, profetize. E ali eu fiz um voto diante de Deus. E após desse voto, era no domingo. E eu falei: se eu tenho crédito no céu, até sexta-feira, o milagre vai acontecer. E eu trabalhando, segunda-feira, 1h da tarde, a primeira pessoa que a Jéssica liga, falando: Gui, você tem crédito no céu, porque o Mike acaba de receber alta. Labaia seca. Lamandarabadaia sufia labadequeca. A pessoa que tem a fé, ela não pode só ser ouvinte e praticante. Eu sabia que o meu irmão precisava do de repente de Deus. Ele precisava que aquilo seja estabelecido sobre ele. Jesus fala: colocar as mãos no enfermo, que ali ele será curado. E no ato profético eu fiz, irmão. Foi não pelo meu nome, mas foi pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus ele está acima de todos os nomes. E ali naquela tarde teve quebras de maldições, muralhas caíram por terra. Através que Deus te levou para o leito, Deus ele fez um reboliço na sua vida. A sua mãe deslocou da cidade dela para vir aqui, para ver essa situação e o Senhor restaurar a sua família, que estava perdida. Eu creio. Sim. E o Senhor fez a sua mãe naquele grande dia. Acredito eu, o que fez você receber a alta foi a palavra que foi liberada sobre você e a decisão que a sua mãe teve diante de Deus de ter aceitado Jesus. Porque ali naquela tarde ela viu Deus se manifestando por intermédio de dons espirituais, das revelações.
Porque naquela tarde Deus usou minha vida por misericórdia para falar com ela coisas que só ela e Deus sabiam. Isso. Dessa forma. E é o tempo do cuidado de Deus com a sua família. O pessoal do hospital ficaram surpresos com o agir de Deus na minha vida. Não tinha previsão de alta, mais de 7 dias no leito. E quando o Espírito Santo usou o irmão para ir fazer um culto, né? Um culto, levar a Pastor palavra, Rafael também pregar o evangelho junto com o pastor Rafael. É uma bênção de Eu Deus me emocionei também. de início, não esperava visita, né? E quando o irmão começou a pregar a palavra de Deus, a profetizar A primeira sobre palavra a minha vida, foi Pai Nosso. o irmão Rafael também, e aí as coisas começaram a mudar, fluir. Eles tinham me falado que não tinha previsão de alta, eu poderia ficar lá mais uma semana ou duas. E até os funcionários do hospital, quando eu saí no outro dia, na segunda-feira, me reconheceram na portaria e falaram disso. Ah, então é você que é o Mike. É o Mike que ontem o irmão veio evangelizar, trazer uma palavra para você no leito, e hoje você já está saindo daqui. Em menos de 24 horas. Porque o tempo é do Senhor. Quem decide, quem define o tempo que a minha bênção vai chegar, que a sua bênção vai chegar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem está no controle. Quem antecipa a bênção do Senhor recebe o quê? A maldição. Isso. Recebe coisas que não provém. Quem não quem se precipita, porque o relógio é de Deus. O relógio é programado exatamente. Deus trabalha tão lindo e perfeito. Glória a Deus. Tudo que ele faz é excelente. Glória a Jesus. E maravilhoso. Amém. Nosso Deus é perfeito. Eu creio. Nosso Deus é perfeito. Se você tem alguma dúvida, eu costumo falar para as pessoas, se você tem alguma dúvida, mas eu não vou perder as festas, eu não vou perder as comemorações, eu não vou perder de sair com a minha família, eu não vou ser crente porque eu vou perder amizades. Perca tudo. Tudo. Se for necessário, perca tudo. Mas sinta, nem que seja por alguns minutos, a verdadeira presença de quem tem a verdadeira paz. Não é brincadeira. Você está com dores, angústia, sofrimento. E logo eu que conheço um pouco da palavra e sabia que às vezes que eu estava atormentado, tinha que buscar Deus. Porque está escrito na palavra sagrada: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém. Eu busquei alívio em tantas coisas, tantas. Mas agora eu estou em paz, porque Jesus faz parte da minha vida. A última vez você ia contar um pouco o que você viveu na sua infância? Isso. A última vez eu estava falando que na minha infância foi muito difícil, um ambiente violento, o meu pai é alcoólatra. Muita gente sabe do histórico, né, da gente passou. Só que esse testemunho é que quando eu estava criança, sabia que queria aquela libertação para o meu pai. E desde criança eu já orava pela vida do meu pai, pedia libertação. A gente sofria bastante. Chegamos a passar muitas dificuldades. E aí eu aprendi, quando era criança, aprendi a orar o Pai Nosso. Eu pedia bastante, eu quero aprender a orar o Pai Nosso. E todos os dias eu orava o Pai Nosso e a minha prioridade era que Deus tirasse o meu pai da bebida. Eu queria ter o prazer de ter um pai. Eu não tinha um pai, meu pai bebia 24 horas. Ele às vezes dormia bêbado e quando acordava ainda estava bêbado e ia beber de novo. Então, não tinha. Eu nunca tive um momento com meu pai de brincar, de conversar. Às vezes que eu tentava me aproximar dele, se fosse de manhã à tarde, quando ele estava bêbado, ele batia na minha mãe e aí perdia aquele amor. E aí eu lembro que durante a minha infância,
foi muito dolorosa, muito complicada. Sempre fui tipo uma criança normal, que brinca, que se diverte, né? Mas uma coisa eu tinha por certeza, que eu tinha que confiar muito em Deus para libertar o meu pai da bebida. Inclusive, depois de mais de 40 anos, acredito eu, mais de 40 anos, a gente alcançou esse milagre. Após a separação dele com a minha mãe, meu pai ficou abandonado, meu pai ficou na rua, ficou em situação de rua mesmo. As pessoas maltratavam dele, o pessoal do bairro maltratavam. Tal. Aí, um dia, essa é a parte principal, porque tem que ter o agir de Deus. Tem que ter uma mensagem de Deus. Deus tem que entrar na sua vida. E nesse dia, uma irmã que já era evangélica na minha cidade, onde eu nasci, há muitos anos, simplesmente ia passando na época do carnaval, onde muitas famílias e muitas pessoas sofrem e perecem. Ele estava deitado no chão dormindo, estava desacordado. Tinha bebido bastante até desmaiar. E ela conta pra gente que quando ela passou pelo meu pai deitado na calçada, o Espírito Santo chamou a atenção dela e disse: volta e ora nele. Ela voltou, fez a oração e na hora viu sair uma fumaça preta de dentro do meu pai. Seria provavelmente um espírito do mal que habitava no meu pai. A partir daquele dia, o meu pai começou a buscar o evangelho. Meu pai começou a estudar dentro da Bíblia, se aproximar mais de Deus. No início parecia estar louco. Ele disse que teve alguns problemas psicológicos, porque ele, de ex-alcoólatra, de repente evangélico, sem ter conhecimento nenhum. A história do meu pai, eu acredito, é muito bonita, igual a minha. Amém. Porque é o agir de Deus. Amém. Eu vi o agir de Deus na vida do meu pai. Meu pai agora já está com mais de 10 anos de evangelho. Amém. Aprendeu, hoje em dia, é um homem que eu posso falar com toda firmeza, que eu tenho bastante orgulho. Meu pai não me decepciona. O meu pai, hoje em dia, a gente é amigo, a gente se abraça, se alegra. Dessa última vez que a gente conversou pelo celular a respeito dos problemas que eu estava passando, ele, como ele está distante, né? Ele falou, ele disse: meu filho, nós vamos nos ver de novo. Amém. Nós vamos nos abraçar. Amém. E eu senti uma emoção tão grande que eu falei: meu pai, nós vamos evangelizar. Amém. Juntos. Vamos evangelizar. Vamos por qualquer lugar do país, do mundo, onde quer que seja, amém, pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, irmão. Amém. Cura. É só você crer e confiar. Eu creio. Jesus cura. Eu estou me recuperando. Amém. Mas eu sinto a presença de Deus em mim. Amém. Sinto a presença, a mão de Deus, o cuidado de Deus. Amém. E está dando tudo certo. Ontem, amém, eu estive com um médico que está me acompanhando. E ele disse, olha, sua recuperação está ótima. Está tudo ok. Alguns exames deu tudo negativo. Bom. E é seguir em frente, é fazer o tratamento dessa forma, dessa maneira. Porque até o tratamento seu que estava previsto para 6 meses, é bem provável que só vá até 3 meses. Então, para mim, é um motivo de alegria. É um motivo de falar muito mais desse Deus maravilhoso. Eu quero que você lê essa palavra no livro de Isaías 40:31. Isaías. Fala de um tom mais forte, profetizando mesmo. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Sobem, voando como águias. Corre e não se cansam. Caminha e não perde as forças. Profetiza de novo, vai. Aleluia.
Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. O que você estava vivendo? Um tormento, Você estava vivendo uma situação uma situação de difícil. esperar em quem? Esperar em Cristo. E ele estava te dando o quê? Força. Força a todo momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Sobem voando como águias. Correm e não se cansam. Aleluia. Caminham e não perdem as forças. O que você acabou de profetizar, o que você vai fazer com seu pai? Você vai correr, você vai caminhar, você vai voar. Voar no Espírito. Voar, mas voar para que a vontade de Deus prevaleça. Amém. Eu creio, Senhor. Você vai crescer em graça e conhecimento. Aleluia. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu recebo. Você está sobre a mão do oleiro. E o oleiro está amassando barro. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas é Ele, ó, que molda. É Ele que capacita. É Ele que cuida. E haverá honra de Deus sobre você. Haverá honra de Deus na tua casa. Porque ninguém mais vai voltar para o Egito para pegar as migalhas. Vocês vão ir à terra prometida. Porque no caminho da terra prometida, o Senhor não vai deixar faltar nada. Vai trazer comida, vai trazer vestimenta, vai trazer a provisão que o irmão está precisando. Eu profetizo isso sobre você. Que o destravar de Deus vem para a sua vida. Aleluia. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Agora vai lá, Isaías 41, 10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Amém? Dentro desse versículo, o que você entende que Deus fez contigo? Que Ele teve misericórdia. Colocou Ele está você me de dando pé. força, ânimo e vontade para viver. Porque quando eu estava no mundo, não tinha sentido. Deixa eu trazer para você. A vida não tinha sentido. Era só dor e angústia, revolta, tristeza e decepção. Amém. Mas com Cristo eu vencerei. Amém. Todos os obstáculos. Olha a promessa que Deus fala para o povo de Israel, justo temente ao Senhor. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Aleluia. Eu lhe darei força e eu vou ajudar a manter você de pé, firme, com a minha vitória, mão direita. Todos os teus inimigos que estavam furiosos com você vão ficar confusos e desorientados. Quem luta contra você vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Isso é a promessa que Deus restabelece para aqueles que é justo temente ao Senhor. Deus está falando para você, se você permanecer, aqueles que levantaram contra ti, diante do que você estiver fazendo para Deus, o Senhor está falando que vai desaparecer essas pessoas do mapa. Eu creio. Deus, ele não tem prazer na morte de um ímpio e na morte de um justo, mas Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo com a sua palavra. Se ele vê que a pessoa está tramando algo contra, pode saber que a mão de Deus vai estar sobre aquele que está tramando algo contra a pessoa. E ele fala assim, ó, você poderá procurar os seus inimigos, mas não vai encontrá-los, porque todos eles vão desaparecer, vão ser reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Amém. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Deus, ele está falando que ele vai te ajudar. Ainda que você esteja no último momento da sua vida. Não olhe a circunstância,
Não olhe a escassez. Ele quer que você continue acreditando, porque a promessa está sendo estabelecida para a tua vida. Eu creio, eu recebo. Muito Eu vou deixar obrigado, você Jesus. a continuar contando, né? O que você acha de vontade de falar para os irmãos que você está vivendo, que Ah, você já viveu. é uma maravilha. É uma maravilha, é lindo demais. Glória a Deus. É perfeito, o agir de Deus é perfeito. A gente não consegue explicar. A pessoa ela tem É que só viver. ela tem que ver os cuidados que Deus tem com ela. Às vezes naquele leito, eu deitado, Qual foi a sua achava experiência que ali? eu achava realmente que não tinha mais o que fazer. Qual era a sensação da ansiedade, a sensação do que você pensava, o que o inimigo fazia você tomar as atitudes que Deus não queria? Qual foi essa guerra espiritual que você viveu ali? Tem alguma situação, por mais difícil que seja de falar, mas em algumas situações, principalmente de dores e dos tratamentos, teve um momento muito, mas muito complicado. E o leito que eu estava, o quarto, era do terceiro andar. Sim. E quando eu estava sentindo muitas dores, muita angústia, muito sofrimento, além de ter já desistido antes de mim mesmo, achando que seria o fim, eu ainda ouvi alguém falar que era para mim me atirar pela janela. Quem é a pessoa? Provavelmente aquele que quer tragar as nossas vidas. Era uma tentação de algum demônio. Você ouviu essa voz? Sim, se agora acabou, devido a todo esse teu sofrimento, todo esse tormento, te joga por essa janela e tira a sua própria vida. Na hora que você ouviu essa voz, o que você falou? Repreendi na mesma hora. Eu disse, não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não. Aí me segurei, me controlei, e é claro e óbvio. Eu disse, não, se Deus está cuidando de mim, por quê? Isso acontece, a tentação vem até na hora que você acha que você está super protegido. Eu acreditava que eu estava protegido. Eu acreditava nas orações dos irmãos, minha fé em Deus. Eu acreditava, só que em algum momento veio esse tipo de tentação. E se a gente não estiver protegido, se a gente não estiver em comunhão com Deus, muitas pessoas acabam fazendo, acabam vendo, acabam planejando e executando. Então, por mais difícil que seja a sua situação, busque Jesus, dê espaço, abra caminhos na sua vida para que o Espírito Santo venha a agir. Porque se eu estivesse com o coração endurecido, se não fossem as pessoas que, que vivem uma vida em paz e que já conhecem nosso Senhor Jesus Cristo, Continua. provavelmente eu teria perecido. Uhum. Provavelmente eu teria tirado a minha própria vida. Mas devido ao carinho de Deus comigo, o amor, o cuidado e a misericórdia de Deus, devido tudo que os irmãos estavam fazendo, porque era todo mundo reunido em oração pela minha vida. E aí ele saiu derrotado. Saiu derrotado porque ele veio para me atentar, mas Jesus Cristo estava no comando, como sempre. E eu disse, não, vou ficar aqui e vou continuar. Mas, irmão, é sério, é sério. Glória a Deus. É sério. Glória a Deus. Nós vamos aqui encerrar agora essa parte e logo mais para frente a gente vamos gravar mais coisas que as pessoas vão querer saber, né? Que Deus está continuando fazendo na sua vida. Acredito eu que Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vamos fazer uma oração.
agora em encerramento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, graças te damos ao Senhor, Pai, por esse momento muito especial. Louvo a Deus pela vida do Mike. Louvo a Deus, Pai, pelo que o Senhor tem feito sobre a vida dele. O seu servo, Pai, continua, Pai, entendendo o seu propósito. Eu bem sei, Pai, que nada amarrado, nada atado e nada fora do lugar. Quero continuar, Pai, pedindo ao Senhor que ele tenha sensibilidade ao mundo espiritual para saber discernir o que é de Deus, o que é do adversário. Pai, estabelece sobre ele, Pai, dons espirituais para que ele maneje a tua palavra, maneje os dons espirituais. Eu quero pedir, Pai, que o Mike viva o extraordinário do Senhor. Pai, o Mike não vai viver ciclos repetitivos do que os antepassados dele vivenciaram. O Mike é livre para prosperar, livre para viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Desejo para você um novo tempo, uma nova história, um ano de 2026 abençoadíssimo, Amém. em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou estar encerrando. Ora.